Sejam muito bem-vindos ao Inglês Brazuca, o meu nome é Júnior e hoje vamos falar sobre os plurais. Neste primeiro momento vamos falar sobre os plurais dos substantivos. Em sua definição, substantivos são palavras que nomeiam pessoas, lugares ou conceitos abstratos. De um modo geral, o plural em inglês ocorre da mesma forma que na língua portuguesa. Basta você colocar um S na frente da palavra do qual você quer deixar no plural. Como nós já aprendemos, podemos usar o A para falar sobre referente a um ou uma, ou mesmo o número um. Então você pode falar tanto a car quanto one car, ou a book, one book. Como convenção, na maioria dos casos você vai utilizar o a ao invés do one, mas há casos que você pode utilizar também o one, não tem nenhum problema. Então no plural, basta você colocar, no lugar de car, carros. Apenas acrescentar o s, assim como o português, nada muda. Então fica como two cars ou two books. E aqui eu coloquei uma palavra também muito usada na língua inglesa, que é a palavra many. Many nada mais é do que muitos. Então é uma palavra utilizada para itens que são contáveis. No caso, você pode contar quantos carros ou quantos livros. Então não tem problema você utilizar a palavra many se você quer colocar muitos. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu tenho um carro, eu vou falar I have a car. Se eu tenho dois carros, I have two cars. Se eu tenho muitos carros ou vários carros, eu vou falar I have many cars. Contudo, nem tudo são flores, e no inglês nós temos diversas exceções referente aos plurais. Diferente do português, nós não temos conjugação verbal, então nós não temos a alteração da palavra de acordo com cada verbo, cada pessoa ali, algo que nós vamos ver mais para frente. Mas, referente a plurais, nós temos uma variedade muito grande de exceções. Para começar então, nós temos uma pequena mudança na palavra. Nós não acrescentamos apenas o S, e sim o ES, em palavras que são terminadas em S, SS, SH, CH, X, O ou Z. No mesmo caso, você vai falar então a box, ou one box, two boxes, ou many boxes. Referente à palavra church, como eu já venho falando há um certo tempo, é importante sempre focar na pronúncia da palavra. Então, todas as palavras aqui, principalmente S, SS, SH, vai ter um som próximo de um S, ou um chiado, né? Então vai ficar, por exemplo, church. Você vai falar churches. Mas o próprio CH, por exemplo, entra dentro de uma das exceções, que é quando ele tem um som de K. Então, quando ele tem o som de K, basta colocar o S como as demais palavras. Não existem muitas palavras que eu conheça, pelo menos, que tenha esse tipo de som, mas é bom deixar evidenciado, como o caso aqui de monarch, ou por exemplo, stomach. Então, esse som de K, você apenas coloca um S. A letra O também tem sua exceção. Nesse caso é um pouco mais complexo que as demais, porque depende da origem da palavra. No caso, palavras que terminam em O e são de origem latina. Essas palavras acrescentam apenas o S também. Como, por exemplo, o caso aqui de avocado, que você vai apenas falar one avocado ou a avocado. E no plural vai falar many avocados, por exemplo. Essa aqui é uma exceção que, particularmente, eu não colocaria tanto, mas é bom você saber, né? E quando a palavra termina em Z, mas tem o som de Z mesmo, não o som de S. Então, por exemplo, você fala quiz. Quiz. Você sente até a tremulação na língua quando fala quiz. Porque ele tem um som mais focado para o Z. Nesse caso, você vai dobrar o Z e colocar ES. Eu, particularmente, só consigo lembrar desta palavra com essa exceção. Eu sei que essa exceção existe. Então, é bom você também ter a ciência, mas saiba que quase não vai utilizar ela. Então, da mesma forma, você vai falar a quiz ou many quizzes. Para palavras terminadas em Y, nós temos duas exceções. A primeira é se a letra que vem antes do Y é uma consoante. E nesse caso, você vai remover o Y e colocar IES. Isso aqui é o que aconteceu basicamente nos números, que foi passado na aula passada. Então, basicamente, quando você ver uma palavra terminada em Y, você vai ver qual é a letra que antecede o Y. Se for uma consoante, você vai tirar esse Y e colocar IES. Então, nesse caso, fica a baby, ou two babies, many babies. Por outro lado, caso a palavra que antecede o Y seja uma vogal, você apenas vai incluir o S. Então, você não faz a remoção do Y. Referente a palavras que terminam em F e FE, alguns dos gramáticos costumam já chamar isso de um plural irregular, porque você altera a forma da palavra. Então, palavras que são terminadas em F ou FE, você remove o F e troca por um V. Coloca VES.
Então, por exemplo, aqui você vai falar life, vai falar lives. A life, many lives. Quando nós entramos no âmbito dos irregulares, é muito importante você decorar a palavra. Como forma comum, as palavras que têm dois Os, ela vai ser trocada esses dois Os por S. Então você fala one foot ou a foot e two feet. Da mesma forma você falaria one tooth, two teeth. Contudo, existem alguns casos que não tem essa diferença. Na maioria dos casos vai ser assim, mas em algumas convenções, alguns casos, pode ocorrer dos Os não serem alterados. A única palavra que eu conheço que tem essa exceção, por exemplo, até utilizada em frases que indagam esse questionamento, né, de palavras com dois Os, que seria muse, que no caso é alce em inglês. Mas um plural que é considerado irregular é o caso de man, ou seja, palavras que terminam em man também, no qual você troca o A pela letra E, e além disso, troca a pronúncia da palavra. Então, por exemplo, quando você falar mulher no singular, você vai falar a woman. Quando você falar no plural, você vai falar women. Então, você vai falar a woman, two women, many women. Para esse aqui é bom entender muito bem a pronúncia da primeira palavra. Esse A, ele é como se fosse um A romano, no qual você pronuncia primeiro uma letra E, depois a letra A. Então você não vai falar man, você vai falar man, como se fosse me-an. Essa é a forma como você vai pronunciar, como se falasse o man. Só que você vai falar isso rápido. E no plural, você não vai ter o A. Então vai falar women. Então man, 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 man. É bem pequena a diferença na pronúncia, porém ela existe e ela faz a diferença quando você falar apenas homem, por exemplo. Se você falar apenas homem, você vai falar man. Se você falar homens, você vai falar man. É bem próximo, né? Quase imperceptível. E existe outro caso de decoreba, que entra no mesmo caso dessas exceções com os, que são as palavras que simplesmente não têm plural. Então, tanto no singular quanto no plural tem a mesma escrita e nada muda. É o caso, por exemplo, aqui de uma palavra muito conhecida por todos, que é a palavra fish. Você fala a fish, two fish, many fish. Ocorre sim de você encontrar fishes. E muitas pessoas pensam que fishes é o plural de fish. Mas isso não é uma verdade, tá? O que acontece é que, se você falar de espécies de peixes diferentes, né, que fish em inglês é peixe, então parece até estranho, porque é muito comum até americanos falarem fishes, mas gramaticalmente falando essa palavra não tem alteração. Então você vai falar a fish, two fish, many fish. Lembrando que quando você falar fishes, você está falando de espécies de peixes diferentes. Se você estiver falando de uma única espécie, ela não tem plural. Essa regra do plural ela é utilizada para outros casos também. Então é importante você conhecer essa ideia, praticar principalmente, e focar mais em palavras que têm o ES, o Y, ou palavras que apenas acrescentam o S, que são as demais. Com isso, raramente você vai cometer um erro. São poucas exceções no qual vai ter um erro aí na sua escrita ou na sua fala. Mas será um erro que a pessoa vai compreender também. Então, se você estiver falando com um gringo, por exemplo, e falar "Oh man, I just broke two teeth", ou "Oh man, I just broke two tooths", ele vai compreender que você errou ali a palavra, mas vai entender o que você está querendo dizer. É muito importante você estudar esses plurais, porque essas regras são aplicadas em outros momentos também da língua inglesa. Tá? São as mesmas regras, só que aplicadas em outros momentos. Quanto a essas exceções mais exageradas, né, mais diferentes assim do comum, não precise focar tanto nelas, porque não vai ver com tanta frequência. Né? Então são casos mais específicos. É bom você ter um conhecimento, saber que existe, mas se você escrever de forma errada, então, por exemplo, colocar two aircrafts, por exemplo, por mais que gramaticalmente esteja errado, não vai fazer diferença no entendimento para a pessoa. Então, é importante conhecer, saber que existe, mas não foque sua atenção tanto a ela. Agora nós estamos começando já uma parte da língua, onde nós vamos começar a construção de frases mesmo, onde vamos começar a desenvolver mais a língua inglesa, começar logo mais a fazer textos. Então é importante que até aqui você tenha o conhecimento do que eu passei. Se você tiver o conhecimento do básico com maestria, o avançado vai ser fichinha.
Então, caso você chegou até aqui, gostaria mais uma vez de agradecer. Por favor, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal para me ajudar a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Bons estudos e até a próxima aula.